Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e vamos então falar sobre juros simples, extremamente simples. Vem com a gente. No caso então, vamos começar não com uma nem com duas, vamos logo para 3 questões aí do Banco do Brasil. Te prepara bem nesse tópico, sempre presente, nunca ausente na prova. Então vamos lá. Primeira questão, ele fala que quantia aplicada a 2,5% ao mês durante 3 meses e 10 dias rende 28 mil. Então vamos aos dados. No caso, então, aqui ele nos diz, por exemplo, com relação ao tempo de aplicação. No caso aqui, 3 meses e 10 dias. Isso então você vai ter que uniformizar, você vai ter que transformar numa unidade só. No caso aqui, em dias, por exemplo. 3 meses, considerando o mês comercial como sendo 30 dias. Então você vai ter 30 vezes 3,90 com mais 10. Isso aqui ao todo vai te dar 100 dias, ok? No caso então a nossa taxa, 2,5% ao mês, o que acontece? Vamos transformar isso então para uma taxa diária. Como? Diluindo então esse valor que seria no mês inteiro nos dias. Então vamos dividir ele, no caso aí, né? No caso, distribuir ele ao longo de 30 dias, que é o que consideramos como um mês, comercialmente falando. Então, no caso, nós teríamos o 2,5%, ou seja, 2,5 por 100. E aí, no caso, dividido por 30 é a mesma coisa que multiplicado pelo inverso de 30. Traduzindo, nós teríamos, então, essa taxa, no caso, aí como sendo 2,5 sobre 30 vezes 100, 3.000. Ok? Muito bem, então no caso aí o 28 mil é o valor que rende, por isso então vai ser o valor dos juros. E no caso então ele quer saber a quantia aplicada. Do que nós estamos falando? Sim, estamos falando do capital. No caso aí então o valor de C é que vem a ser a nossa incógnita. Então, no caso aí, para a gente calcular esses juros, temos então aí a nossa formulinha, CIT. No caso, então, é o capital vezes a taxa vezes o tempo de aplicação, o quanto que ele vai render, no caso aí, os juros. Então, nós teremos os juros 28 mil, como sendo então esse capital desconhecido, essa taxa aqui de 2,5 sobre 3.000, e isso então vezes o tempo de 100 dias, ok? Podemos simplificar ao invés de complicar. No caso aqui, por exemplo, corta 2 zerinhos de cima com os de baixo. E aí nesse caso também podemos fazer o seguinte, podemos passar então esse 30 para o outro lado, multiplicando aí o 28 mil. Então no caso aí nós teríamos 28 vezes 3, 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 2, 6, com 2 que foi 8, então no caso ele passaria para 840 mil. Sim, porque aí os 3 zerinhos com mais 1, né, nós teríamos aí 4 zerinhos, e isso igual a 2,5 vezes C. E aí então para achar o valor de C, pega 840 mil e divide por 2,5. Ou, se não gostar de fazer conta com quebrado, eu também não, multiplica por 10 em cima e embaixo. Que aí, nesse caso, você passa a ter a conta redonda. No caso, então, vai ter mais um zerinho, né? E aí, então, 5 zerinhos. E aí, agora, dividido por 25, a gente divide, então, né? Vamos começar então com 840, né? Vai dividir aí por 25. No caso então, 25 vezes 3 vai dar 75. E aí menos 84, isso então vai dar 90. Aí você vai ter, né, no caso, o 90, o mais próximo então também seria 3. E aí no caso 75 menos o 90... Aí você vai pedir emprestado ao 9, vai ficar 10 menos 5, 5, e aí 8 menos 7, 1. E aí no caso mais um zerinho aqui, né, 150, aí você teria já o 25 vezes 6.
Não é isso? Ser vezes 5, 30, vão 3, ser vezes 2, 12, com 3 que foi 15. Aí fechava direitinho. Nesse caso, então, a gente vai ver que isso então vai ser 336 mil, ou seja, a letra D, nossa opção correta. Vamos para outro? No caso, então, aqui ele pergunta o capital aplicado aí à taxa de 2,5% ao mês, quanto tempo rende juros equivalentes a 2/5 do seu valor? Então vamos aos dados. No caso então, aqui a pergunta seria o tempo. Então, o que ele quer saber, né? E aí no caso ele diz a taxa, 2,5% ao mês. Beleza? Tá tranquilo? Sendo que aqui nas respostas os tempos em meses, então, nesse caso aí não vai ser preciso fazer transformação de unidade. Tranquilo. Sendo que aí os juros, ele diz que são equivalentes a 2/5 do seu valor. O valor de quem? Do capital. Ou seja, esse juro então vai ser 2/5 de C. E aí também ele não fala o valor desse capital, né? Vamos supor então um capital C qualquer. O que a gente sabe é que juros é dado pelo valor do capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, usando aí a nossa formulinha, teremos, no caso aí, esse juro sendo aí 2/5 do capital, e isso sendo igual ao próprio capital, vezes a taxa 2,5%, ou seja, 2,5 por 100, vezes aí o tempo, que é o que a gente quer saber. Então repara que você vai ter o capital C de um lado, o capital C do outro, então você pode cortar ele, no caso aí sumir, desaparecer com ele. E aí nós teríamos então, no caso aqui 2/5 igual a 2,5 sobre 100 vezes T. O que eu posso fazer? Nesse caso então seria aí uma divisão entre duas frações. Eu conservo então essa primeira, e aí quando passar essa para o outro lado dividindo, ao invés de dividir, eu multiplico pelo inverso da segunda. Então, nesse caso aí, seria 2/5 dividido aí por 2,5 sobre 100. Então, ao invés de dividir, vou multiplicar 100 sobre 2,5. Ou, no caso aí, se quiser, né, a gente pode também multiplicar aqui por 10, para evitar fazer conta com vírgula. Então, nós ficaríamos com 2/5 vezes 1000 sobre 25. Aí o que acontece? 100, por exemplo, é 25 vezes 4. Então, 1000 por 25 você vai dividir e aí vai dar 40. E aí você teria, no caso, né, 2 vezes 40, 80. 80, no caso, aí dividido por 5. Você vai ter, então, né, o 8 por 5 dá 1, sobram 3. E aí esse 3, acrescenta o 0,30 por 5, vai dar 6. Esse tempo então, já que a taxa é mensal, seriam 16 meses. Ora, o que são 16 meses? Nada mais, nada menos do que 12 meses mais 4 meses. Ou seja, esses 12 meses é um ano. Um ano e 4 meses, isso então vai ser a letra D, novamente. Vamos ver a última? No caso, então, aqui, ele nos fala, né, que uma geladeira vai ser vendida à vista por R$1.000. O preço à vista dela é R$1.000 e, no caso é esse, se for vendida em duas parcelas, né, a primeira delas vai ser uma entrada de 200 e aí, no caso, a outra parcela vai ser 2 meses após, no valor então de 880. E aí então ele pergunta qual seria a taxa de juros que estaria sendo utilizada. Então vamos ver o seguinte, o preço dela então, da geladeira, seria R$1.000. Ora, se ele permite você dar uma entrada de 200 e depois pagar, né, 880, o que está acontecendo aqui? Tem juros? Tem sim, porque se não tivesse juros era 200 mais 800, certo? Então, no caso aqui de 800, o valor passa para 880. Então, sem juros seria o quê? Seria o capital, né, que você teria aqui
desembolsar. Então esse capital aí, né, sendo de 800, vai se transformar então em 880. Nesse caso então os juros que estão sendo embutidos aí vai fazer com que esse juro a uma determinada taxa, que é o que a gente quer saber, passe para o valor final 880, ou seja, R$80 a mais de juros. Muito bem. E isso em que tempo? No tempo de 2 meses. Ora, como ele pede uma taxa mensal, então nesse caso aí não vai ter problema de transformação não. Beleza. Então, usando aí, né, a nossa formulinha, juros capital vezes a taxa vezes o tempo. Nesse caso então, o que nós teremos? Esses juros então que vai render aí, né, de R$80, como sendo o capital de 800, que seria o preço, né, sem juros, né, da geladeira, e no caso aí essa taxa que a gente quer saber vezes o tempo de 2 meses, ok? Então nesse caso aí nós teríamos o 2, por exemplo, posso simplificar com 80, aqui então sobraria 40. Se eu passar esse 800 para o outro lado dividindo, então essa minha taxa vai ser 40 dividido por 800. Ora, se no caso então eu quero achar um valor percentual, o que é o percentual? Não é dividido por 100, não é por cento? Pois é, então a minha tática é sempre transformar o denominador em 100. Ora, de 800 para se tornar 100, o que eu faço? Simples, extremamente simples. Basta você dividir por 8. Simples assim, correto? O que vai acontecer? O 800 dividido por 8 vai dar 100. Aí você já tem então por 100, já vai ser uma resposta por cento. Então, no caso aí o numerador, 40 dividido por 8 seria 5, né? 5 vezes 8 é 40. Então, nesse caso aí você tem 5 por 100, nada mais, nada menos que 5%. Então, de novo, novamente, teríamos aí a letra D como sendo aí a nossa opção correta. Ok, gente amiga? Grande abraço, bons estudos para você.